experiência com Deus, ele pode crer que Deus é uma rocha inabalável, né? A palavra ela vai dizer para nós que ele é uma rocha eterna, né? Uma rocha eterna. Aquele que está afincado nele, ele pode ter certeza que o Senhor vai derramar a sua presença, a sua graça. Abra aí em Salmo capítulo 27. Então vamos estar vendo o Salmo 27. Um salmo de confiança em Deus no tempo da dificuldade, da tribulação, irmãos. A palavra de Deus ela vai dizer para nós que quando nós estamos fracos, é aí que o Senhor é forte na nossa vida. É aí que Deus mostra a graça dele sobre a minha e a sua vida. Amém? Salmo capítulo 27, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que me oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a voz minha quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, pois o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com a tua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda da justiça, por causa dos que me andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmão, o Salmo capítulo 27 é um salmo de Davi, da confiança dele em Deus. Você pode perceber aí que do versículo 1 ao 3, ele diz que o Senhor é uma luz, é uma rocha de salvação. E aí Davi, ele parece até meio arrogante, irmãos. Ele fala assim: a quem eu vou temer? A quem eu vou estremecer perto dele? Porque quem me guarda, quem me sustenta é Deus. Aí ele vai dizer assim: ainda quando os malvados, os meus adversários e inimigos, investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Irmãos, vamos fazer só um resumo desses malvados que tentaram pegar Davi, e todos eles caíram por terra. Em primeiro lugar, nós temos o gigante Golias, seu primeiro inimigo. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 17, no versículo 20, que na hora da batalha Davi chegou a peleja. Ele não chegou nem antes nem depois, porque antes os seus irmãos iam ficar enchendo a paciência dele, e depois ele ia perder a batalha. Ele chega na hora exata da batalha, e ali ele levanta um desafio. Ele diz para Saul: olha, eu vou lá matar esse homem, porque ele tem levantado, não é contra o povo de Israel, é contra Deus. E a Bíblia diz que aquele jovem, apesar de ser pequeno, irmãos, foi lá e com uma pedrada derrubou aquele homem. E não só a pedrada, mas foi lá e arrancou a cabeça daquele homem. E a Bíblia diz que naquele dia o grande arraial dos filisteus, que era muito mais forte que Israel, caiu por terra. E o povo de Israel, por conta da coragem de um só homem, derrotou os inimigos. Mas aí passa uma semana, e a palavra de Deus diz que Davi ele cresce em Israel, irmãos. E aí o rei, que era Saul, que passou a ser sogro dele, por conta do casamento dele com Mical, passa a invejá-lo. E a Bíblia diz que um certo dia Saul arrancou uma lança e andava com ela jogando para cima e para baixo do palácio, para que na hora que ele topasse com Davi, ele cravasse a lança em Davi. E a palavra de Deus diz que a primeira tentativa, de longe Saul lançou a seta e Davi desviou. E aí ele, pernas para quê? Te quero. Mas Davi é um homem bom, ele cria que Deus ia transformar Saul, irmãos. E
E a palavra de Deus diz que ele volta, que ele volta para o palácio do rei. E a Bíblia vai mostrar para nós que mais uma vez Saul tenta matá-lo. E aí Deus dá o livramento. Só que dessa vez, irmão Ruth, ele pega e vai embora. Sabe, Moisés? Ele some lá para a terra dos inimigos, na terra dos filisteus. E lá tem um porém. Lá ele vai encontrar um camarada que era amigo dele de infância, que vai entregar ele também para Saul, irmãos. Já citei 3 homens. E quantas coisas nós passamos na mão de pessoas que muitas das vezes elas se colocam contra nós simplesmente porque não vai com a nossa cara, irmãos. Não te conhece, não sabe quem você é, não sabe no que você trabalha, não sabe nem seu nome. É só porque olhou para você e aí às vezes o Espírito de Deus está no crente. Ele diz: olha, aquela pessoa ali eu não gosto dela. E tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que só de olhar para nós não vai com a nossa cara, né? E a Bíblia vai dizer para nós no versículo 3 que Davi ele vai aumentar o desafio. Ele diz: olha, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não tremeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Irmãos, e teve um dia que a guerra levantou contra ele. Vocês lembram que dia foi esse? O dia que o seu filho Absalão, ele fez uma revolta contra Deus em Israel. A Bíblia diz que Davi, irmãos, ele corre. Irmãos, pensa numa cena horrorosa. A Bíblia diz que ele corre no Vale do Cedron, é um monte. Ele está atravessando esse monte. A Bíblia diz que ele estava só com as roupas íntimas. Irmãos, o homem estava correndo descalço, sem camisa, sem calça, de medo dos seus inimigos. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá do outro lado, ele encontra um homem chamado Hussai. Ele diz para ele: olha, vá lá do outro lado avisar o meu filho Saul que eu estou nervoso como um urso. Irmãos, o homem não tinha nem a roupa do corpo. E ele usa uma estratégia muito interessante. Ele vai usar a estratégia de falar que está forte, para que o inimigo recue. E a Bíblia diz que o seu conselheiro chegou ali para falar com Saul e disse: olha, Saul, o que disseram para você? Aí o Saul vai dizer: olha, Saul não, perdão, Absalão, irmãos, o que disseram para você, Absalão? Ele vai dizer assim: olha, Aitofel me recomendou ir e acabar com tudo, levantar um exército aqui e destruir Davi. Aí o Hussai vai falar para ele assim: não, teu pai está como uma ursa feroz. Se eu fosse você, eu guardava as armas hoje. Irmãos, a Bíblia diz que o Absalão ele escutou o conselho do Hussai e falou: é melhor não mexer com teu pai. O bicho já matou gigante, já matou 10 milhares, até agora Deus tem guardado ele, é melhor não colocar a mão no meu pai. E a Bíblia diz que naquele dia Absalão ele desistiu da revolta. Isso vai custar muito caro para ele depois, irmãos, porque ele vai perder o trono, ele vai terminar lá na forquilha, enforcado. E eu quero que você veja no versículo 4 o que diferencia Davi, irmãos, dos outros crentes. Quando nós falamos que Davi ele tem um coração segundo Deus, ele tem um coração segundo o Senhor. Está no versículo 4 aí, Davi diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Irmãos, Davi orou para ver Deus todo dia. Essa tem que ser nossa oração, irmãos. Todo dia a gente está na casa do Senhor. Não estou dizendo só na igreja não, irmãos, é estar presente diante de Deus. Porque às vezes não tem culto como foi ontem, mas ontem você se apresentou a Deus igual hoje. Amanhã às vezes você não vai conseguir no culto lá na sede, mas amanhã você vai deixar de fazer o seu devocional por conta disso? Não, você vai se apresentar diante de Deus igualzinho hoje. Para contemplar o quê? Para contemplar a glória de Deus. Aleluia. E aí você vê que Davi, irmãos, ele é segundo o coração de Deus, porque ele está dizendo: olha, não importa a guerra, não importa o meu problema, eu me apresento diante de Deus. Infelizmente para os adversários eu vou me apresentar todos os dias, porque o Senhor é que é a minha libertação. E aí ele vai dizer para nós no versículo 5: porque no dia da adversidade o Senhor vai me esconder. Aleluia. No dia da adversidade Deus vai esconder o crente, irmãos. E a palavra do Senhor, ela demonstra isso para nós, irmãos, de muitos modos. Alguns exemplos do hino que foi cantado aqui. Você percebeu alguns exemplos do hino? Daniel, a Bíblia vai dizer que ele foi lançado na cova dos leões. Eu quero trazer aqui para a igreja um pouco daquilo que eu entendo. Aquilo ali, irmãos, em primeiro lugar, é uma fúria do adversário contra ele. O inimigo queria destruir Daniel, porque ele estava ali impedindo os israelitas de ser destruídos. E a palavra de Deus vai dizer que os inimigos dele lançaram ele na cova através do rei. E a Bíblia mostra que o rei ficou perturbado. Só que colocaram uma pedra e Daniel, ele é jogado ali. E o primeiro impacto que nós temos é: esse homem morreu. Mas irmãos,
ele estava sentado na pedra, fazendo carinho no leão, dormindo com o leão, irmãos. Sabe por que ele estava assim, irmãos? Porque o Senhor estava apartando ele. Porque havia, irmãos, a mão do Senhor ali. Porque antes, irmãos, dele chegar naquela cova, ele tinha gastado tempo com Deus. É por isso que Davi vai dizer: porque lá no dia da minha adversidade, todo o tempo que eu passei com o Senhor vai me ser útil, porque o Senhor vai me guardar. E aqui o Salmo 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente ele descansa. Salmo 91 versículo 1. Se tu habitar no esconderijo de Deus, se tu ficar no pé de Deus, você descansa nas asas do Senhor. Daniel, ele é um bom exemplo, Davi, ele é um bom exemplo, e ele vai dizer: no oculto do seu tabernáculo vai me esconder, vai me colocar sobre uma rocha. Irmãos, a palavra de Deus, ela não mente. O crente, ele está sobre uma rocha. O mundo, irmãos, ele não oferece nada para nós. O mesmo mundo que te traz uma alegria momentânea é o mundo que vai tomar a sua paz depois. O mesmo mundo que te oferece um final de semana de 4 dias vai levar 10 vezes para pagar a conta dos 4 dias parcelado no cartão. O mesmo mundo que traz ali uma euforia por conta de estar perto de gente pulando, traz para aquela pessoa um vazio dentro da alma. Mas aquele que está no Senhor, irmãos, ele está numa rocha. Ele não tem vazio na alma, porque Deus completa a alma dele. Irmãos, ele não entra em coisas vãs, porque o Senhor não deixa ele partilhar das coisas do mundo, irmãos. É uma coisa extraordinária, a coisa mais extraordinária da Bíblia, irmãos, é Deus pegar a gente que tem nós, que tem pecado, que tem problemas. Ele vai lá, transforma a nossa vida, traz para perto dele, santifica e mantém a gente santificado. Mantém a gente na presença. É uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi. É Deus demonstrar para nós. Hoje Deus falava para mim: olha, com amor eterno eu te amei, meu filho. Ele disse para Jeremias: com amor eterno eu te amei. Eu tomei essa palavra para mim. Com amor eterno ele ama essa igreja. Antes que você fosse alguém, Deus chamava. Antes que o seu pai e sua mãe pensassem em ter você, Deus chamava. Irmãos, é um amor que dura, que passa. Como diz a palavra, um amor eterno. Irmãos, não tem dimensão para o cuidado de Deus. O testemunho da irmã Célia, o testemunho do irmão Romildo aqui, irmãos, ele serve para nós fortalecermos a nossa fé. Aí eu quero que você vá lá no versículo 9. Olha como que Davi, irmãos, ele é um homem que às vezes ele parece que ele está apelando, né, para Deus. Ele já falou isso aqui tudo. Aí ele ainda vai falar mais. Ele vai dizer assim, ó: não esconda de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira, porque o Senhor foi minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Depois de tudo aquilo que ele falou, ele vai repetir. Ele falou: Senhor, nem pense o Senhor em virar o rosto para mim. Não pensa não, Senhor. Não pensa em me largar não, Senhor. Porque no dia da minha necessidade, Senhor, o Senhor foi a minha ajuda. Não me desampara, Deus. Irmãos, quando nós nos sentimos desamparados, irmãos, eu acho que eu vou usar uma expressão diferente. Aleluia. Quem aqui já teve que andar de muleta? Eu tive que andar de muleta. Já uma vez, eu machuquei o pé, andei de muleta. Quem já andou de muleta aqui? Muleta, andador, teve que ficar parado. Já quebrou um pé, um braço. Não é ruim? Não é péssimo? A muleta ela serve para quê? Para você segurar. Eu vou falar um negócio para você, irmãos. Nós temos muita muleta na nossa vida. E de vez em quando Deus chuta as muletas nossas, para eu e você poder ter que levantar e falar: agora eu vou andar sozinho. É Deus que vai me levantar. Irmãos, Ele vai dizer: Senhor, não me desampara, Deus da minha salvação. De vez em quando Deus dá uma chuta na muleta, irmãos. Ele está vendo que você está dependendo do negócio, você está confiando só naquilo ali. Aí Ele vai lá e faz assim na muleta. Pá. Ele joga a muleta fora. Para quê? Para você desequilibrar e falar: Senhor, socorro. Socorro, Senhor. Agora eu vou clamar de verdade. Irmãos, eu acho bom que Ele não dá uma muleta para nós. Deus não dá muleta, Deus devolve o movimento. Deus levanta e coloca de pé. Deus não coloca muleta, irmãos, para mim e para você. Ele tira a muleta, mas Ele coloca movimento. Ele coloca vida. Amém? Ele coloca graça. Ele não põe outra muleta no lugar. Não. Ele levanta o crente. Amém? Ele joga a muleta fora, mas ele levanta o crente. E aí no versículo 10, Davi ele vai dizer: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu acho bom que Davi ele vai dizer do pai e da mãe, né? Porque a gente geralmente se apega à figura dos pais, né? Se apega muito à figura dos responsáveis. Nós temos ele como o quê? Como um modelo, como um amparo, como um suporte. E aí Davi diz assim: ainda que meu pai e minha mãe não me amparem,
Ainda que eu não tenha meu pai e minha mãe, o Senhor vai ser o meu sustento. Irmãos, Deus é o sustento. E aí no versículo 11, Davi diz para mim e para você: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Irmãos, como é bom o crente andar reto, como é bom o crente andar certo. Irmãos, a consciência limpa com Deus é a melhor coisa que tem. Você olhar para trás e falar assim: Senhor, eu não sou um crente do tipo de Moisés, do tipo de Elias, do tipo de Paulo. Às vezes eu estou longe para medir na régua deles, mas Senhor, tudo aquilo que eu podia fazer de melhor que eu consegui, eu fiz. Irmãos, ter uma consciência limpa com o Senhor, uma consciência limpa de olhar para trás e falar: Senhor, tudo que eu podia fazer eu fiz, tudo que eu podia orar eu orei, tudo que eu podia gastar de tempo para o Senhor eu gastei. A minha casa ela serve ao Senhor, a minha casa tem ao Senhor, por conta de eu ter gastado meu tempo contigo, Senhor. E aí Davi diz: olha, guia-me pela vereda direita. Irmãos, o crente ele tem que ser guiado pela vereda direita. O mundo, foi dito aqui que o mundo, os irmãos disseram aqui que o mundo ele não tem coisas boas para nós. E realmente, irmãos, se nós formos viver pelo mundo, se nós sair daqui para a porta para fora, vai aparecer 1001 oportunidades de nós fazer coisa errada, coisa até que a gente nem imagina, irmãos, que as pessoas são capazes de nos oferecer, de nos colocar. É um dinheiro que é ilícito, é um produto que é ilícito, é uma coisa que vai destruir o seu coração, vai destruir a sua vida, vai destruir a sua casa, vai aparecer 1001 coisas, irmãos, porque o diabo ele tem 1 milhão de pratos, e o problema desses pratos aqui está tudo envenenado. Mas a palavra de Deus está dizendo que aqueles que andam com o Senhor, ele anda na vereda reta, e Deus guarda ele do seu pecado, guarda ele do mal do mundo. Irmãos, a coisa mais importante que tem para o crente é ter um coração limpo diante do Senhor. Amém? Você pega lá o exemplo do servo Jó. Quando você pega aqueles acusadores, o acusador, tem um acusador dele, se eu não estou enganado, ele fala assim para ele assim: olha, você sabe por que você está assim? Porque você tomava a riqueza dos pobres. Aí Jó diz para ele: não, Senhor, em todo tempo eu ajudei esse povo, em todo tempo eu fui sustento para esse povo. Aí chega um outro e diz assim: você sabe por que está assim, filho? Porque você adulterou. Aí Jó vai dizer para ele: não, porque desde o dia em que eu sou crente, eu fiz um voto com o Senhor de que eu não colocaria a mão em nenhuma mulher que não fosse a minha. Aí chega o terceiro e diz para ele: você sabe por que você está assim? Porque você é um ladrão. Ele diz: não, em tudo que fiz eu fui justo diante do Senhor, a minha consciência está limpa para com Deus. E aí, irmãos, apesar de Jó ser meio arrogante, ser meio ignorante na fala dele, lá no finalzinho Deus vai dizer assim: olha, o meu servo Jó vai apresentar uma oração por vocês, porque vocês falaram coisas das quais eu não me agradei. Mas Jó, apesar de não entender com quem estava falando, ele entende o temor de Deus. Aleluia. Jó ele pode falar: eu vi a Deus. E ele fala: irmãos, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos eles te veem, Senhor. Os olhos do crente veem o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, irmãos. Não é só ver Deus lá na vida eterna, não, é ver Deus nessa vida também, é testemunhar de Deus como foi feito aqui. Na sexta-feira nós fomos ali para o culto de ensino, e eu estava atribulado, irmãos, porque eu falei: nossa, tem tanta coisa para fazer, eu vou deixar o meu serviço para ir lá para o retiro. Eu falei: meu Deus, estou por conta das coisas e tudo mais. E fomos para o retiro, irmãos, e Deus ele trabalhou no meu coração ali de uma maneira muito grande. Ele me mostrou coisas que eu não estava vendo. Sabe por quê? Porque eu deixei de trabalhar, irmãos. Eu falei: irmão, tudo você ficou doido? Não, eu deixei de trabalhar e fui escutar Deus. Eu fui por metade de um dia que eu deixei o serviço, irmãos, porque o restante dos dias eu já não ia trabalhar. Mas na parte do sábado da manhã Deus me mostrou, falou assim: olha, você precisa fazer isso, aquilo outro. Está faltando isso, aquilo outro. Gasta esse tempo aqui, nessa parte aqui. Eu falei: Senhor, por que eu não estava vendo isso? Ele falou: porque você estava ocupado demais. Não estava orando, não estava vendo. E naquele primeiro momento ali, Deus ele estabeleceu um novo rumo para o meu pensamento. Às vezes o que está faltando para a gente, irmãos, é tirar um tempinho para ficar com Deus, para andar com o Senhor. É pegar 40 minutos do seu dia, meia hora do seu dia e falar: Senhor, agora é eu o Senhor. Não tem medo não, irmãos. Adentra no Santo dos Santos e vai falar. Adentra na presença de Deus e vai contar, e vai pedir, e vai clamar. Sabe para quê? Para que na hora que o Senhor responder, você saber de onde é que vem a sua vitória. Para onde é que você sabe, para você apontar e falar: foi do Senhor. A minha mãe costuma dizer algo interessante. Ela diz assim para mim, assim: ó, meu filho, tudo que nós temos aqui não pertence a nós, pertence a Deus.
Nós estamos de pé porque é o Senhor quem nos sustenta. Irmãos, desde quando eu sou pequeno eu escuto essa frase, e eu nunca canso de escutar ela, porque ela é verdade, irmãos. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá um amparo. Davi vai dizer assim, no versículo 13: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele vai dizer: olha, se o Senhor não fosse aquele que me prospera, eu já tinha perecido. Se não fosse o Senhor que me levantasse, eu já teria morrido, eu já teria desfalecido. Ou talvez desfalecido na alma, no espírito, o cansaço. Agora tem até nome para esse negócio, e é síndrome de burnout, o cara fica doido de tanta coisa que faz, né? Dá nome para tudo agora, né? Só não fala que tá errado, mas dá nome para tudo. Tudo tem nome agora. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, não é os bens do mundo, é os bens do Senhor. É aquilo que Deus te entregou. Não é aquilo que veio de uma oferta lá do diabo. Não. É uma presença de Deus na sua vida. É um presente de Deus na sua vida. E aí Davi vai dizer assim: espera no Senhor, anima-te. Então, igreja, se anima. Se anime em estar na presença de Deus. Se anime em buscar Deus. Se anime em se colocar na presença de Deus. Porque Ele diz: olha, porque Ele fortalecerá o seu coração, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito será fortalecido no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Exercita a tua paciência no Senhor. Exercita a tua paciência. Eu quero chamar a atenção para uma última coisa. Exercita a tua paciência. Se você tem orado por algo, irmãos, em nome de Jesus, está colocando nas mãos de Deus, não mete as mãos na frente de Deus, não. Eu fiz isso uma vez, irmãos, para me apagar o incêndio, para me apagar o fogo, foi quase um ano o problema. Eu fiz uma conta que eu não deveria ter feito. Eu falei: não, isso é de Deus, é de Deus, irmão. É de Deus, é de Deus, veio na minha porta, é de Deus. Eu não consultei Deus, irmão, sério. E toda vez que a gente não consulta Deus, parece que vem um presente e ele vem cheio de prego, né? Você põe a mão nele e espeta os dedos. Irmãos, foi quase um ano, sem brincadeira, para pagar o negócio. E é um trenzinho assim, curto, coisinha pouca, sabe? Mas por quê? Porque eu não havia esperado no Senhor. Ele me disse assim: olha, se eu tivesse esperado só mais um pouquinho, eu tinha mandado a sua solução. Ainda para falar que eu estava errado, não usou a boca não, irmão, para falar: você não esperou, agora você está colhendo fruto, né? E aí o que acontece? Davi diz: espera, pois, no Senhor. Eu queria que a igreja se colocasse de pé para a gente poder estar orando, né?